servidor da Secretaria da Fazenda e vou apresentar a audiência de hoje do Orçamento Cidadão e do Governo Aberto aqui na Subprefeitura de Perus. Queria... Desculpe, ontem eu apresentei em Perus, desculpe, estou atrasado um pouquinho. Então, na Subprefeitura de Brasilândia, de Freguesia do Oi Brasilândia, queria inicialmente agradecer ao senhor Heitor Sertão, que é chefe de gabinete da Subprefeitura, mas está respondendo no momento pela Subprefeitura. Junto comigo da Secretaria da Fazenda está minha colega Patrícia. Temos também colegas da Casa Civil de Governo Aberto, o Derek e a Beatriz, certo? E temos também um conjunto aí, uma equipe de servidores da Subprefeitura que estão nos apoiando, como o Eliel, o Rubens, o Rodrigo e outros tantos que estão aqui que eu não posso citar nominalmente, e também a equipe da Secretaria de Comunicação, que está fazendo a filmagem, além da equipe também que faz o trabalho de intérprete de Libras. Tá? Essa audiência está sendo gravada e as imagens vão ser disponibilizadas na página da Secretaria da Fazenda no YouTube. Eu acho que ficou faltando alguém para me ajudar com ao Derek. Obrigado. Acho que está melhor assim. Obrigado. Será que fica ruim se eu tirar daqui? Acho que fica um pouco mais à vontade. Eu acho melhor a gente garantir a gravação das Libras, tá? O que não ficar muito visível, eu vou estar comunicando. Essas informações vão estar no Participe Mais, a gente vai disponibilizar, mas também, após a minha fala, a gente vai ter momentos aqui de conversa, onde eu vou poder esclarecer as dúvidas. Tá? Peço licença, eu vou precisar ler a apresentação. Então, a nossa dinâmica, a gente prevê uma duração de 3 horas, das 18h30 às 21h30. Nós estamos iniciando com alguns minutos de atraso, mas eu acredito que a gente consiga dar conta dessa pauta no prazo previsto. Então, após a abertura, eu vou passar aqui a apresentação da Secretaria da Fazenda. Depois da minha apresentação, a gente vai ter um espaço aqui de oficina, de pré-elaboração de propostas. Tá? No momento que a gente chegar, eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Depois da elaboração de propostas coletivas, nós vamos ter uma outra etapa, que é o diálogo, a apresentação do diálogo aberto, que vai ser feito pelo senhor Heitor Sertão, junto com a equipe da Subprefeitura. Após a apresentação do diálogo aberto, nós vamos ter o microfone aberto, com a participação das pessoas inscritas. Por enquanto, nós temos 3 pessoas inscritas, mas até o momento aí do microfone aberto, quem desejar pode se inscrever. Eventualmente, após as falas dos munícipes, se a equipe da Subprefeitura, o subprefeito desejar fazer algum esclarecimento, ele vai ter um tempo destinado a isso. E, por fim, a gente vai encerrar essa audiência. Pode passar, Derek, por favor.
Então, eu inicio aqui a minha apresentação propriamente dita sobre o Orçamento Cidadão. O Orçamento Cidadão é o processo participativo na elaboração do Projeto de Lei Orçamentário Anual, o PLOA 2025. Com o Orçamento Cidadão, suas propostas podem ser incorporadas ao orçamento da Prefeitura de São Paulo. Também é um espaço de participação e valorização dos conselhos participativos municipais de cada subprefeitura. Atenção, este ano o Orçamento Cidadão está um pouco diferente. Uma análise interna do processo e sugestões da população durante as audiências de 2023 resultaram nas seguintes novidades. A análise de viabilidade foi antecipada para que a votação popular recaia apenas sobre propostas viáveis. Há uma nova etapa de recurso da análise de viabilidade. Mais destaque para a atuação dos conselhos participativos municipais. Podem apresentar propostas diretamente e são responsáveis pela interposição de recurso à análise de viabilidade. Recursos específicos para o Orçamento Cidadão são de 320 milhões, 10 milhões por subprefeitura. Pode manter um pouco nessa tela, Derek. Então, eu não sei se tem alguém que participou enviando proposta ou conhece já o Orçamento Cidadão de anos anteriores. O senhor conhece. Então, eu não sei se o senhor se lembra do ano passado ou de anos anteriores. A gente tem a submissão das propostas, a gente tinha, né? As pessoas enviavam as propostas, essas propostas eram avaliadas pelo Conselho Participativo, que selecionavam 15. Essas 15 propostas eram votadas no Participe Mais. Das 15, eram escolhidas 5. E aí, essas 5 propostas eleitas iam para análise das secretarias para ver se eram viáveis ou não. O que acontecia? Muitas vezes, das 5 propostas eleitas, 1, 2, ou 3, ou até 4 eram consideradas inviáveis. Então, na prática, a subprefeitura e a população acabava ficando prejudicada porque elegia propostas que não eram executadas. Para tentar sanar esse problema, o que a gente está fazendo? Antes das propostas serem votadas, primeiro a prefeitura, através das secretarias, faz as análises de viabilidade. Então, todas as propostas que forem para votação popular, as 15 propostas, já vão ter passado por uma análise de viabilidade das secretarias. Tá? Então, aquelas que forem eleitas já vão ser propostas viáveis. Outra questão que a gente, da nossa experiência, gerava algum problema, era as propostas serem eleitas, mas no momento da execução do orçamento faltar recurso. Por isso que a gente já está destinando, garantido para o Orçamento Cidadão, 10 milhões. Então, esse dinheiro é para a execução das propostas do Orçamento Cidadão, né? Já tem uma verba específica para essa finalidade. 10 milhões para cada subprefeitura. Tá? Na realidade, é o orçamento cidadão. O que é o orçamento cidadão? A partir do ano que vem, era a verba que era destinada, que foi destinada esse ano para o Conselho Participativo, 6 milhões, mais 4 milhões, totalizando 10 milhões exclusivamente para o orçamento cidadão. Tá? Então, está havendo uma união. Não. Exclusivamente o orçamento participativo, tá? Aqui, as propostas de viabilidade, as propostas serão aprovadas, porque isso é competência do Conselho Participativo. Obrigado.
eu falei, desculpa, eu falei, eu confundi. Estamos falando de, eu fiz uma confusão aqui. Conselho Participativo, Orçamento Cidadão. Eu falei orçamento participativo é outra coisa, desculpe. Conselho Participativo, Orçamento Cidadão, tá? Não, a gente aqui não vai fazer análise de viabilidade. A análise de viabilidade vai ser feita pelas secretarias. Não será as propostas para serem debatidas dentro do Conselho Participativo. Boa pergunta. A gente vai ser possível formular propostas aqui na audiência. No momento da oficina, vai ser possível formular proposta coletivamente e individualmente. Nós temos os formulários, vamos registrar e vão ser incorporados. Além disso, na minha apresentação, mais para frente vai ficar mais claro, a gente vai receber propostas também pelo portal. Todas elas vão concorrer conjuntamente. Tá? Com limite de 10 milhões. Com limite de 10 milhões. No momento falando do orçamento geral também. Não. 10 milhões. Essa é uma confusão danada. Sim. Está na sociedade. Sim. São duas coisas distintas. Mas propostas que ultrapassem os 10 milhões também vão seguir. Sim, é que isso às vezes a gente vai gerar mais confusão ainda, mas ele está correto, tá? Existe a possibilidade do orçamento das propostas passar de 10 milhões, se alguma secretaria deliberar por fazer o aporte na proposta, mas aí é uma deliberação da secretaria, tá? Eu vou tentar agora, gente, acho que foi muito pertinente a sua intervenção, o esclarecimento, mas deixa eu tentar seguir minha apresentação, que é rápida, e aí a gente vai ter outras oportunidades aqui para dialogar, tá? Eu esqueci só uma coisa, tá? Ainda com relação à análise da secretaria, foi uma reclamação também de munícipes que participam do processo, tá? Muitas vezes, os autores das propostas não ficam satisfeitos com a análise de viabilidade e com o parecer negativo da secretaria. Então, a gente está incluindo uma possibilidade de recurso, tá? Só que esse recurso é uma atribuição do conselho, tá? Aliás, não é nem do conselho, é do conselheiro. Cada conselheiro de subprefeitura, individualmente, que não concordar com a análise de viabilidade da secretaria, pode encaminhar um recurso e esse recurso vai ser analisado pela secretaria. Por favor. Aqui eu vou passar por todas as etapas do processo. Então a gente começa, eu sei que realmente a gente não está com uma visualização muito boa, mas eu vou tentando suprir aqui falando para vocês, mas é importante a gente ter essa iluminação para fazer uma boa captação da intérprete de Libras, tá? A gente começa com as audiências públicas e a recepção de propostas, tá? Então, essa semana, no dia 1º de abril, começamos com a primeira audiência na subprefeitura da Sé. Ontem tivemos audiências em Perus e também na Penha. Hoje somente aqui na freguesia e Brasilândia, mas até o dia 28 nós vamos ter uma sequência de audiências regionais no território das subprefeituras. Ao mesmo tempo em que a gente faz a audiência, e vamos ter oportunidade também de fazer o registro das propostas de quem desejar, o portal Participe Mais, a gente mais para frente vai ter aqui o endereço dele, está aberto para quem quiser registrar suas propostas, tá? Após esse período de audiências e recepção de propostas, nós teremos a priorização de propostas pelo Conselho Participativo Municipal do dia 30 de abril até o dia 22 de maio. Então, cabe ali ao Conselho receber todas as propostas da subprefeitura e selecionar até 15 propostas. Dentre essas 15, né, como
bem foi mencionado aqui, esse ano o Conselho tinha um recurso que foi incorporado no Orçamento Cidadão. Então, a gente achou por bem que, dentre as 15 propostas, até 5 propostas podem ser privativas do Conselho. Então, o Conselho obrigatoriamente tem que colocar 10 propostas da população ampla e pode selecionar 5 propostas dos conselheiros. Se o Conselho quiser encaminhar 15 propostas da população e não usar essa prerrogativa de 5 propostas, ele pode também. No máximo 5 propostas só do Conselho e pelo menos 10 propostas da população. Análise de viabilidade. Após aí o Conselho fazer a priorização das propostas, essas propostas vão ser encaminhadas para as secretarias e subprefeituras responsáveis por fazer a análise. Então, o que eu estou querendo dizer? Propostas da área da educação vão para a Secretaria de Educação, propostas da área de saúde vão para a Secretaria de Saúde, propostas referentes à zeladoria da subprefeitura da Sé vão para a subprefeitura da Sé e assim por diante. Após as unidades, as secretarias e subprefeituras fazerem as suas análises, nós vamos ter essa etapa que eu falei, da interposição de recursos. Entre o dia 15 de julho e o dia 19 de julho. Aí é uma prerrogativa, como eu falei, não precisa ser uma decisão colegiada do Conselho. Cada conselheiro que achar por bem elaborar um recurso e encaminhar, vai ter essa prerrogativa. Tá? Deixa eu colocar uma situação. Nós não estamos abrindo essa possibilidade para o munícipe. O que o munícipe, autor de uma proposta que considerar a análise de viabilidade incorreta, às vezes o que acontece, a pessoa conhece o tema e detecta que tem alguma informação que não foi bem trabalhada e ela pode fazer uma ponderação razoável, que pode motivar a alteração da avaliação. O que pode o munícipe fazer, já que ele não pode fazer recurso? Ele pode entrar em contato com o Conselho Participativo, tem que aí buscar os contatos, o dia de reunião na subprefeitura, e tentar fazer essa comunicação através dos conselheiros que são representantes da população. Aí a quinta etapa é a revisão dos recursos. Então, os recursos vão ser feitos pelos conselheiros, vão ser encaminhados para as unidades que fizeram análise, que vão fazer essa reavaliação dos recursos entre o dia 23 de julho e o dia 6 de agosto. Depois desses recursos, as propostas vão ser encaminhadas para a votação, que é a sexta etapa, a votação popular, que vai ser feita exclusivamente pelo portal Participe Mais, entre os dias 13 de agosto e 27 de agosto. Depois dessa etapa de votação, onde a gente vai ter as propostas eleitas, que vão ser incorporadas ao orçamento municipal de 2025, nós vamos realizar audiências públicas devolutivas. Essas audiências não vão ser presenciais, elas vão ser online. A gente procura, nessas audiências, chamar uma representação de todas as secretarias e subprefeituras, todas as unidades que fizeram análises de proposta, especialmente que fizeram análises rejeitando propostas. Então, é uma oportunidade até do autor da proposta ter um diálogo, ter alguma interação e fazer algum esclarecimento com quem realizou a análise da proposta.
E com essa etapa a gente termina assim, o ciclo de seleção de propostas para incorporar no projeto de lei orçamentário, e resta a 8ª etapa, que na realidade já vai ser feito em 2025, quando as propostas estiverem sendo implementadas, realizadas pelas secretarias e subprefeituras, a Secretaria da Fazenda faz um monitoramento, né? Então, a cada quadrimestre, a gente pede algumas informações para verificar se a proposta está sendo realmente realizada, e a gente busca publicar essas informações no portal Participe Mais, para que as pessoas, em geral, e especificamente os autores das propostas, os interessados, possam acompanhar o andamento desses compromissos. O Derek. Bom, essa tela está muito ruim para a visualização de vocês, mas nada mais é do que um calendário das audiências que a gente vai fazer em todas as subprefeituras, e ali tem um destaque ali que é justamente na audiência de hoje de Freguesia e Brasilândia, que está acontecendo hoje, dia 3 de abril, né, quarta-feira, iniciamos aí às 18h30. Vou ainda falar algumas coisas sobre as audiências públicas e a recepção de propostas. Tá? Na direita ali tem o QR Code para vocês irem para a página do Participe Mais. No rodapé da página a gente tem um endereço ali, participemais.prefeitura.sp.gov.br, né, onde vocês podem consultar todas as informações do Orçamento Cidadão e, nesse momento, se quiserem, redigir suas propostas. Então, envie a sua proposta para o Orçamento Cidadão. Presencialmente, nesta audiência pública, que a gente vai começar daqui a pouco, né, essa atividade, através do formulário individual ou coletivo. Tá? Então, quem quiser, a gente propõe que as pessoas trabalhem coletivamente, mas às vezes alguma pessoa já tem uma proposta que ela já elaborou, já tá certo o que ela quer, então ela pode, se quiser, pedir um formulário individual, preencher, e a gente recebe essa proposta aqui. Ou, né, além dessa recepção presencial, de forma virtual na plataforma Participe Mais, clicando na aba Orçamento Cidadão. Você pode enviar a sua proposta até o dia 28 de abril. Priorização de propostas pelos conselhos participativos municipais. O Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura irá enviar até o dia 22 de maio 15 propostas para serem analisadas pela Prefeitura, sendo pelo menos 10 propostas vindas da população, até 15 propostas elaboradas pelo Conselho Participativo Municipal. Então, até 15 propostas do Conselho Participativo. Se o Conselho Participativo quiser enviar 15 propostas da população, ele pode enviar. Orientação aos Conselhos Participativos Municipais. Façam reuniões abertas e divulgadas à população para a priorização e escolha das propostas. É uma sugestão da Secretaria da Fazenda para os Conselhos Participativos, no sentido de fazer um processo mais transparente, democrático, né? Mas a Secretaria da Fazenda não pode determinar o modo do Conselho Participativo atuar. O Derek pode fazer. Priorização de propostas pelos Conselhos Participativos Municipais. Quem faz parte do Conselho Participativo Municipal? Aqui eu vou ler o nome dos conselheiros do território, de Freguesia do Ó e Brasilândia. Eventualmente, se alguém estiver presente, puder levantar a mão, só para as pessoas identificarem. O senhor é o Renato, temos aqui o Renato dos Santos Simões, que é um dos conselheiros. É bom, às vezes, não sei se... Zé Luiz, tudo bem, Zé Luiz?
Eu não sei, às vezes a gente chega aqui, todo mundo já se conhece, só a gente que é estranho, né? Mas eventualmente se tiver alguém novo pode conhecer. Bom, eu vou ler todos os nomes aqui. Temos o José Luiz Rogério Soares, a Érica Dayana da Cunha, a Suzimar Wacton de Moraes, a Vânia Cristina da Silva Alonso, a Silvana Maria Krausauskas Pellicer, o Renato dos Santos Simões, a Ivanice Mendes Lima, a Maria Helena Ferreira da Silva, a Margarete Cristina dos Santos, a Valquíria Evangelista dos Santos, o Luiz Rogério Pereira, o Paulo Leonardo e o Walter Gomes da Silva. Desculpa, volta só um pouquinho, talvez seja interessante, a gente tem um endereço aí na barra da página, que é justamente da subprefeitura, tá? Então, é um endereço bem grande, mas como vocês não estão conseguindo ver, eu vou ler, é https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ subprefeituras freguesia _Brasilândia /. Se alguém precisar depois desses endereços, né, a gente vai ter momentos aqui mais tranquilos para mim, a gente pode passar essas informações. O Derek. Análise de viabilidade. O orçamento cidadão mudou. Este ano, a análise de viabilidade será realizada antes da votação. A viabilidade das propostas priorizadas é analisada pelas secretarias e subprefeituras segundo critérios técnico, jurídico e orçamentário. O critério orçamentário pressupõe a indicação de um valor, custo estimado para propostas viáveis. O que acontece com as demais propostas? As propostas não priorizadas também são enviadas para as secretarias e subprefeituras. Mesmo que não sejam incorporadas ao projeto de lei orçamentária anual, elas podem entrar no planejamento dos órgãos. Então, a gente tem essa priorização de 15 propostas, mas a subprefeitura recebe, digamos, 100 propostas. As 85 propostas que não foram priorizadas, a Secretaria da Fazenda vai encaminhar também para as unidades responsáveis, porque mesmo que não faça parte do orçamento cidadão, pode ser que a Secretaria considere viável desenvolver alguma das propostas. Interposição e revisão de recursos. Interposição de recursos. Entre os dias 15 e 19 de julho, poderão ser encaminhados recursos sobre as análises de viabilidade realizadas pelos órgãos municipais, buscando a melhor adequação entre a análise de viabilidade e a proposta recebida. Os recursos devem ser interpostos pelo Conselho Participativo Municipal, qualquer conselheiro ou conselheira. Revisão dos recursos. Antes do início da votação, os recursos recebidos serão analisados pelos órgãos responsáveis, buscando garantir que o compromisso esteja de acordo com a proposta enviada pela população. Pode passar? Votação popular. Todas as propostas viáveis serão colocadas em votação. Cada pessoa tem o direito a 5 votos, isso ali no portal Participe Mais. Os recursos destinados à subprefeitura serão distribuídos conforme a prioridade definida pela população na ordem de votação. As propostas eleitas que respeitem o limite de 10 milhões serão chamadas compromissos e integrarão o projeto de lei orçamentário 2025. É bom ter essa questão das propostas eleitas, a gente ter essa referência do limite, do valor, né? Lógico que essas propostas vão passar pelo Conselho,
vão passar pela análise de viabilidade e a gente vai tentar já enquadrar, né, essas propostas dentro desse valor, tá? A votação popular ocorrerá entre os dias 13 e 27 de agosto na plataforma Participe Mais. Audiências devolutivas e monitoramento. Audiências públicas devolutivas. As audiências públicas devolutivas ocorrerão após as eleições municipais, de forma online, onde os representantes das secretarias e subprefeituras irão comentar e tirar dúvidas sobre as análises de viabilidade das propostas. Monitoramento. A execução do compromisso das propostas eleitas será acompanhada pela Secretaria da Fazenda ao longo do ano de 2025. Você pode acompanhar as propostas na plataforma Participe Mais, na aba Orçamento Cidadão. Aqui a gente tem alguns dados orçamentários, realmente a visualização de vocês está bem prejudicada, mas eu vou falar. À direita a gente tem ali um gráfico do orçamento de São Paulo, né, e cada barra representa o orçamento de um ano, né, de 2022, 2023 e 2024, e o que a gente fica fácil de visualizar é que a gente tem uma curva de crescimento do orçamento, né? Então, em 2022 a gente tem 82,8 bilhões, 2023 95,9 e 2024 111,9. No caso de 2024, logicamente, a gente está no transcorrer do ano, a gente está falando de previsão orçamentária. À direita a gente tem o mesmo gráfico, só que para a subprefeitura de Freguesia e Brasilândia. Então, é bom fazer um esclarecimento, a gente está falando aqui exclusivamente do orçamento da subprefeitura, né? Porque, o que eu quero dizer com isso? A prefeitura aporta, faz ações, gastos no território, por meio de várias secretarias. Por exemplo, a gente tem postos de saúde e temos escolas, só que quando a gente fala desses equipamentos, o orçamento e os recursos vêm, no caso, nesses casos, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente não está considerando esses recursos nesses gráficos, tá? Então, 2022, na subprefeitura, né, o orçamento do órgão era 36,5 milhões, em 2023, 36,9 milhões, e 2024 a previsão é de 53,9 milhões, né? Lembrando que em 2024 a gente está falando de previsão ainda do que vai ser arrecadado. Aqui a gente já tem a outra situação, né? São os gastos na subprefeitura, mas realizados por várias secretarias, não exclusivamente a subprefeitura, né? Então, a gente vê que a maior parte dos gastos vem da saúde, né? São cerca ali de 445 milhões, seguidos pela educação, com 328 milhões e 0,7. Depois a gente tem urbanismo, habitação, saneamento, assistência, administração, né? E os valores vão diminuindo conforme os aportes das unidades. Pode passar mais uma, Derek? O Caderno do Orçamento Cidadão é um material que nós fazemos na Secretaria da Fazenda já há alguns anos, para tentar divulgar os temas do orçamento da cidade e possibilitar que a população, os munícipes, tenham conhecimento do que acontece com o orçamento, tá? Esse ano a gente está tentando reformular ele no sentido de
tornar a linguagem mais acessível, né? A gente sempre tentou fazer uma linguagem acessível, mas a gente fazendo uma autocrítica, uma reflexão, a gente percebeu que a gente estava ainda fazendo uma linguagem muito técnica, né, e de difícil compreensão. Então a gente está fazendo um esforço de tornar esse material, esse conhecimento mais acessível. Tá? Ali no rodapé da página a gente tem o endereço, né, www.prefeitura.sp.gov.br/caderno do orçamento, e ali do lado direito a gente tem o QR Code também. Online. Orçamento Cidadão e ODS. ODS é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Orçamento Cidadão busca garantir uma tomada de decisão mais participativa e transparente. Conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16. Os ODS são um conjunto de compromissos que devem ser cumpridos por diversos países e cidades até 2030. Em São Paulo, esses compromissos estão reunidos na Agenda Municipal 2030. Para conhecer mais da Agenda Municipal 2030, acesse através do link. Aí a gente tem o endereço, que eu não vou ler, mas assim, quando a gente tiver um tempo aqui, se alguém precisar desse endereço, a gente retoma, tá? Ou pode procurar também por Agenda 2030 São Paulo no buscador de sua preferência. Elaboração de propostas. Agora terminei a minha apresentação. Vamos iniciar uma etapa aqui de elaboração de propostas. Eu tenho uma sugestão de como a gente pode organizar isso, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem fazer não exatamente do jeito que eu proponho, e não tem problema, a gente organiza aqui da melhor maneira. A única coisa que a gente precisa é ter um certo controle com o tempo, tá? A gente tem 40 minutos destinado para essa atividade. Acho que a gente já está um pouquinho atrasado, então é importante que a gente tenha alguma disciplina com essa atividade. Eu vou ler aqui e depois a gente vai se organizar da melhor maneira possível. Então, nós vamos formar grupos temáticos para discussão e elaboração de propostas coletivas. Cada grupo poderá ter até 8 pessoas e deverá discutir o tema escolhido pelo grupo. Ao final, cada grupo deverá elaborar 3 propostas que serão inseridas no Participe Mais pela equipe da Secretaria da Fazenda. As propostas devem ser registradas na ficha de proposta distribuída pela Secretaria da Fazenda. Tempo da atividade, 40 minutos. Pode passar mais uma? Como elaborar uma boa proposta? Proposta objetiva. O objeto da proposta deve ser de fácil identificação. Seja específico. A proposta deve ser delimitada. Evite propostas amplas, que envolvam diferentes temas. Se a proposta puder ser dividida, envie mais de uma proposta. Se possível, localize a proposta no território da subprefeitura. Verifique se a proposta já foi analisada em anos anteriores. Atenção ao orçamento disponível. Apresente propostas que custem menos de 10 milhões. Né? Às vezes é difícil a gente saber quanto custa uma proposta, mas, por exemplo, um equipamento que é muito requerido é um CEL. Né? Um CEL certamente custa mais de 10 milhões, então não vai caber no orçamento do orçamento cidadão. Áreas temáticas, né? A gente está propondo que vocês se dividam em grupos. Quais são as áreas que a gente tem aqui? Desenvolvimento econômico-social,
assistência social, direitos humanos e segurança alimentar e nutricional, esporte e lazer, meio ambiente, educação e cultura, saúde, zeladoria urbana e melhoria de bairro, segurança urbana, saneamento e habitação, transporte e mobilidade, e eventualmente pode ter algum tema que não está mencionado na nossa relação, que a gente considera como outros. Acho que aí acabou, né? Tá bom. Bom, essa é a nossa proposta, eu não sei se ficou clara, tá? Mas agora eu vou tentar me aproximar e conversar com vocês para a gente organizar essa atividade da melhor maneira possível. Lembrando, se alguém quiser fazer proposta individual, é só falar com a gente tem formulário e pode ser feito esse registro também. Bom, eu vou deixar aqui o microfone. Se tiver interesse de falar, coloca o nome nessa lista, porque a gente vai encerrar as inscrições após a apresentação de diálogo aberto, tá?
É uma maneira da gente ter um controle e ter até um controle para ver o tempo que cada um vai ter para falar. Beleza? Então, a gente vai começar a parte agora do diálogo aberto, que é a apresentação de algumas coisas, das coisas que a subprefeitura, em apoio às secretarias, fez no ano passado e pretende realizar esse ano. Ele tá com... Hã? Quem? Não, a gente fala aqui. Pessoal, vocês estão escutando? É aberto. Nós vamos dar mais... Quem quiser assinar, vamos deixar aqui a lista no nosso lado direito. Quem quiser direitar a fala, depois a gente vai dividir o tempo, tá bom? Bom, vamos lá, acho que já deu para todo mundo ficar mais tranquilo. O nosso chefe de gabinete que hoje está substituindo o subprefeito, está com a indisposição, então eu vou fazer essa primeira parte que seria do Heitor Sertão, para apresentar aqui a abertura do diálogo aberto. Bom, eu sou o Eliel Guimarães, estou como coordenador de governo local aqui da subprefeitura, e hoje a gente vem trazer algumas ações que foram desenvolvidas aqui no nosso território. Aí, durante a nossa fala, alguns colegas vão apresentar a sua área, tá bom? Bom, primeiro a gente vai começar dizendo o que é o Diálogo Aberto, que é um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo, desenvolvida pela Coordenadoria de Governo Aberto, com apoio da Secretaria Municipal de Subprefeituras e as subprefeituras, estabelecendo no âmbito primeiro do Plano de Ação do Governo Aberto, sendo realizado desde 2017 nas 32 subprefeituras, por ter o objetivo de aproximar a subprefeitura e a prefeitura à população. O projeto visa apresentar aos munícipes relatórios elaborados pela subprefeitura sobre as ações desenvolvidas no território no período, sendo assim aliados nas práticas de descentralização das prestações de contas realizadas na transparência sobre as ações da prefeitura junto aos cidadãos. Então, nesse momento, a gente quer agradecer aqui a equipe do Governo Aberto, que trouxe a apresentação aqui para nós. Se puder já mudar ali, ô Fabrete. A gente já vai para a segunda parte. Então, algumas ações e implantações que a gente teve aqui no nosso território. No ano passado, a gente teve a implantação do Descomplica. O Descomplica, para quem não tem muito conhecimento, é um equipamento que ele faz a mesma função que o... Não. Hã? O Poupa-Tempo estadual, exatamente. Então, só que é um equipamento municipal, foi inaugurado agora em novembro, né, Fabrete? Foi dia 22 de dezembro. 22 de dezembro aqui na nossa subprefeitura. Pode passar. Bom, aí era a parte que eu ia falar mesmo. A gente, agora no ano passado, o prefeito veio na nossa região e essa aqui é uma demanda que vem sendo discutida há muitos anos, né, da implantação desse parque do Morro Grande. E foi assinado uma DUP, que é um termo para pegar a área para a prefeitura. Essa área ela já está congelada. A gente fez algumas ações pela subprefeitura de zeladoria no local, ações de fiscalização, porque a gente sabe que ali naquele entorno incide algumas ocupações do espaço. Então, a nossa equipe de fiscalização, juntamente com a nossa equipe nosso supervisor de habitação, foi até o local para fazer essa ação. Pode passar. O Conselho Participativo. O Conselho Participativo, a gente tem a gente vai falar do 2003, né, que o Conselho Participativo teve uma verba de 6 milhões, que o governo, na posse do Conselho Participativo, fez essa promessa para o Conselho e prontamente atendeu. Esses 6 milhões aqui na nossa região foi definido que seria alocado numa área ali no Jardim Vista Alegre, na Praça do Wi-Fi. É um local que passa por muita
enchentes, e quem é da região sabe da necessidade de fazer essa intervenção no local. O nosso subprefeito Sérgio Gonelli, ele, entendendo a dinâmica daquela região, ele deixou esses 6 milhões e está em negociação com a CIURB, que é a secretaria que faz grandes obras na região, para ver se a gente consegue fazer uma área maior, porque só aquela área que foi determinada, que foi escolhida pelo Conselho, que era uma área que ia pegar ali a UBS e ir até o CRAS, é uma área pequena e talvez não, a gente sabe que não seria o ideal para resolver todo o problema. Então, é uma coisa que a gente está discutindo junto à secretaria. E, para finalizar a minha parte, a gente está falando de uma proposta também para esse ano, de 2024, que é a Prefeitura Presente. O que consiste a Prefeitura Presente? Nós temos as nossas equipes de fiscalização, de obras, o CAT, nós temos toda uma estrutura dentro da subprefeitura que, às vezes, a gente o cidadão não consegue acessar. A ideia do nosso subprefeito é levar esses serviços direto lá na ponta. Então, a partir desse ano, a gente vai construir um mecanismo. O Fabretti está fazendo esses estudos, é a pessoa que ficou responsável por fazer os estudos, para a gente fazer um mecanismo para, dentro do nosso site, as pessoas pedirem a visita dessa prefeitura presente. A gente vai analisar quais são os pontos de maior necessidade nesse primeiro momento, vamos priorizar, claro, e no segundo momento, que a gente for tendo fôlego e aumentando as demandas, a gente vai atender o máximo da região que a gente puder. Pessoal, da minha parte é isso. Agora eu vou chamar o nosso coordenador de obras para falar da parte de obras, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno, eu estou como coordenador de projetos e obras aqui da subprefeitura. E, basicamente, a gente fez aqui um resumo, né, até para não estender tanto a apresentação. Então, eu vou falar de algumas obras assim, bem pontuais que a gente realizou aí no ano de 2023, algumas novidades também que nós temos por ano de 2024. E, basicamente, uma delas é a reforma da galeria da Rua Bonifácio Cubas, que fica no distrito da Freguesia. Vou ler até um pouquinho do texto aqui, porque o Fabretti teve todo um trabalho de montar a apresentação. Reforma de galeria Rua Bonifácio Cubas. Após uma grande chuva e alagamento da Rua Bonifácio Cubas, na Freguesia do Ó, foi identificada a necessidade de reforma de galeria da via. Ao realizar a reforma, foi constatado o entupimento e o acúmulo de lixo na tubulação. Ou seja, a gente teve todo um trabalho que envolveu a desobstrução dessa tubulação, que não foi o suficiente para resolver o problema, por conta de lixo. Tivemos que abrir a via, no caso, trocar cerca de 59 metros de tubulação, para, de fato, conseguir resolver o problema de drenagem, porque era muito complicado ali, vinha alagando. No ano de 2023, esse ano a gente já teve aí um feedback ali dos moradores que o problema foi resolvido. Então, essa foi uma das obras aí que impactou, né, em relação aí à questão de drenagem na região ali da freguesia. Outra obra de reforma de galeria foi na Aurélio Brasil Ribeiro, que fica no distrito da Brasilândia, né? Foi identificada a necessidade, né, de reforma da galeria que passa na Rua Aurélio Brasil Ribeiro, no Jardim Carumbé. Foi feita a troca de tubulação e desentupimento delas para que haja melhoria no escoamento de águas pluviais. Então, a gente vê, nesse caso, a preocupação que a subprefeitura tem em relação a essas obras voltadas a questões de drenagem, né? Porque o ano de 2023 a gente teve ali aquelas chuvas torrenciais, onde chove uma quantidade muito grande, né, num volume curto de tempo, e a gente tem aí essas questões aí que realmente impactam, né, negativamente na vida das pessoas, e a gente vem dando uma atenção e uma ênfase em relação a essas obras de drenagem nos nossos distritos aqui. Zeladoria em ação. Para auxiliar no atendimento à zeladoria na região, aos sábados é organizado um grande mutirão em um local da subprefeitura.
As equipes de logradouro, galerias e áreas verdes se concentram em uma via ou entorno para realizar reparos e manutenções que precisam de mais atenção. Então, assim, já tem um ano, cerca de um ano, que praticamente aí todos os sábados a gente vem concentrando as nossas equipes, né, em uma via ou ao entorno de alguma via principal, para que a gente faça ali diversas ações voltadas a serviços de zeladoria, que são basicamente ali serviços de poda de árvores, corte de mato, limpeza de ramais de águas pluviais, manutenção de guias, sarjetas, pintura de poste, tem todo um serviço também de limpeza, cata-bagulho, enfim, é muita ação que nós, né, a gente não tem medido esforços aí para estar causando um impacto positivo, porque a região requer, né, toda uma atenção e principalmente, aí eu gostaria até de citar, que o volume de lixo na nossa região, de descarte irregular, ele tem aumentado consideravelmente, né, sendo que a gente tem feito diversas ações voltadas à parte de conscientização. Algumas regiões absorvem um pouco mais, outras menos, mas a gente tem feito a nossa parte. Então, a gente também pede a contribuição de todos vocês, né, para que a gente consiga conscientizar a população de que o lugar do lixo é no lixo, né, existe dias de coleta, existe o cata-bagulho que tem data, é só entrar no site da prefeitura aqui, informado lá os dias e horários, né, que vão passar. Então, a gente tem que ter essa consciência para poder também conscientizar a população, porque realmente a situação está bem crítica no momento. UBS Santo Dias. A Secretaria da Saúde repassou para a Subprefeitura Freguesia Brasilândia recursos para a construção da UBS Santo Dias, que basicamente a UBS levou o nome da rua, né, Rua Santo Dias, no Jardim Paulistano. A contratação e a fiscalização da obra foi feita pela subprefeitura, que após entregue, repassa a administração do prédio para a supervisão da saúde. Ou seja, nós realizamos basicamente aí uma obra, era um prédio já existente, né, onde ele passou por uma grande reforma, e também houve uma parte que foi ampliada, então assim, o recurso veio da saúde, o projeto também veio deles, porque é um projeto bem específico, e coube à subprefeitura fazer a licitação e fiscalizar, né, o andamento dessa obra. Essa obra ela teve um pequeno atraso aí no cronograma que estava planejado, porque a gente teve alguns problemas burocráticos com a Enel, né. Lá no equipamento a gente teve a instalação de um elevador, que se fez necessário a instalação de trifásico, né, que não havia ali na região. E a Enel teve todo esse trabalho de fazer a ligação, a gente fez a entrada de energia. Hoje esse problema foi sanado, apesar do atraso aí que eu pontuei em relação ao cronograma da obra. Mas a Secretaria de Saúde hoje está fazendo algumas adequações para fazer a instalação de equipamentos específicos de uso deles. Então a gente espera que ainda nesse semestre essa UBS seja inaugurada. Equipe de serralheria, e aí a gente já está falando do ano de 2024. Né? A subprefeitura viabiliza a contratação de uma equipe de serralheria. A contratação proporciona a manutenção de corrimãos, brinquedões, entre outros. Esse, na verdade, é um diferencial em relação ao ano de 2023, porque o ano de 2023 a gente não tinha, né? Ainda não temos, mas estamos na fase de elaboração do termo de referência, edital e licitação. Mas o mais importante foi que nós pedimos, né, um auxílio da nossa secretaria, nos atenderam com a questão de recursos, então esse ano vai ser possível a gente ter aí a equipe de serralheria para fazer diversos reparos, manutenções e afins, porque é um serviço que realmente se faz necessário e a gente fez como demonstrar que era fundamental aqui para a nossa região. Na verdade, ali é uma foto ilustrativa, mas essa obra realmente foi feita na região. Ali, se você pegar a rua Porto Nacional, que fica na EMEI Porto Nacional, você vai ver que hoje o corrimão está instalado.
O que acontece? Essa equipe de serralheria, ela foi um empréstimo de outra subprefeitura, porque teve um acidente no local, onde o carro colidiu com o corrimão. Enfim, foi bem até crítico lá no momento, mas a partir do momento que foi retirado o carro que capotou, a gente prestou esse auxílio aí, porque o pessoal da educação, né, da EMEI Porto Nacional também vinha pedindo auxílio aqui para a subprefeitura, e mesmo sem a equipe de serralheria, a gente solicitou para uma outra subprefeitura que nos conseguiu prestar esse auxílio aí. Se não existe, o prefeitor sabe que não tem uma situação Então, é justamente por conta desse e de outros motivos que a gente fez a justificativa para vir o recurso para a gente poder licitar e contratar uma equipe de serralheria. O recurso nós temos, hoje o recurso está na subprefeitura. A gente está na fase de montagem do termo de referência para poder licitar. Equipe de remoção. Na verdade, ali é CPDU, né, a sigla que está escrito, que basicamente é a Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano. A Dalva, que é a coordenadora dessa área, ela está de férias, então ela não pôde participar aqui. E basicamente também é bem parecido, né, com o caso da nossa Coordenadoria de Projetos e Obras, onde vai vir, né, vai ser montada uma licitação, já está na fase de elaboração, para vir aí a gente poder contratar uma equipe de apoio à fiscalização, que na verdade são ações voltadas à apreensão, com equipamentos específicos, caminhões e afins, tudo que é voltado à parte de fiscalização mesmo. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e vou passar a fala para o coordenador de Administração e Finanças. Obrigado. Boa noite, eu sou o Rubens Salles, coordenador de Administração e Finanças. Vou falar um pouquinho com relação ao orçamento, o meu é bem rápido. Com relação a 2023, nós tivemos quantidade de contratos, nós separamos, só para vocês terem uma ideia, a divisão. Tá? Na parte de zeladoria, empenhado, 24.287.766,08. Executado, 23.752.885,97. Por quê? O que é empenhado e executado? O empenhado são os contratos que nós temos, ok? E o executado são coisas que nós ainda estamos pagando, porque tem algumas coisas que eu posso pagar até o meio desse ano, referente ao ano passado, questão de medição. E a gente tem a parte administrativa, que é de 21.056.481,52, que é o mesmo caso, né? Empenhado e o executado. Executado até hoje, nós temos 20.960.204,52. Isso daí é só para vocês terem uma ideia com relação ao orçamento do ano passado. 2024. Por quê? Nós estamos ainda bem no início do ano. Então, isso aqui é um orçamento previsto. Com certeza teremos suplementação da Secretaria de Finanças de acordo com a necessidade no decorrer do ano. Okay? Da zeladoria, nós estamos com 26.747.999,03. Isso aqui é o que não é que vai chegar, não, isso é o que nós já temos na subprefeitura. Provavelmente esse valor será suplementado para mais equipes. E na parte administrativa, o valor previsto é de 21.578.231,58. Ou seja, como ele mesmo está falando, é um valor que nós já temos na subprefeitura, só que no decorrer do ano vão aparecendo coisas que a gente pede suplementação da secretaria. Então a tendência desse valor é crescer mais um pouco. Tá ok? Então essa é a nossa parte aqui da subprefeitura, né, com a apresentação do governo local, de nosso coordenador de obras, falando um pouquinho de fiscalização. Aqui a gente deixou o e-mail da subprefeitura, o Instagram da subprefeitura
Esse QR Code é para questão de perguntas. Caso alguém tenha uma pergunta que não queira colocar o nome, mas queira fazer, esse QR Code leva para um formulário que vocês podem colocar um telefone, um e-mail e fazer a pergunta. A gente recomenda isso principalmente para questões relacionadas a que não é de competência da subprefeitura. Então, por exemplo, é algo relacionado à saúde, manda aqui que a gente consegue encaminhar para a saúde e dar uma resposta depois para vocês. Tá certo? Podemos... Bem, eu tenho aqui as inscrições para fala. Derek está aqui? Acho que não. É só que acho que eu tenho ali um reloginho que está ali do lado direito ali. Aí. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou falar os nomes. Tem o Quintino José, o primeiro. Segundo. É o seu Quintino. É o primeiro. Quintino José. Ok. O Quintino está presente? Nós vamos conceder a fala por 3 minutos, né? É uma orientação, mas a gente pede que os oradores aqui tenham ali parcimônia na fala, não vamos interromper a fala de ninguém, mas para tentar garantir que todos possam falar, tá? Extrapolando o tempo, a gente só avisa e pede para o orador concluir. Quintino, o senhor fica à vontade. Boa noite a todos. Eu vou falar, eu sou Quintino José Viana, morador aqui na região da Brasilândia, 59 anos. Eu vou falar um pouco das enchentes, né? E também vou falar um pouco também dos resíduos que é enterrado debaixo do chão, porque eu chamo isso aí crime ambiental. Primeiro eu vou falar das enchentes, porque tem um projeto de um piscinão no Córrego do Onça. Esse projeto desse piscinão ali, ele não vai funcionar ali. Ali tem que fazer uma galeria de 5 metros, é um projeto antigo que tem ali. Fazer uma galeria de 5 metros para a água passar livre, tirar aqueles tubos debaixo da cantina de Sampaio, e depois rebaixar ali aquela passagem da Piscina Malária, ali na Telemar, quer dizer, perto ali do espaço cultural, tem que rebaixar para a água dar mais vazão. E pegar e construir o piscinão ali no Princesa, ali onde tem a ponte, que aquela ponte também precisa ser feita, fazer um piscinão ali para todas as balanceagens juntar ali dentro do piscinão. Porque ali tem o Córrego do Canivete, ele recebe o Vitória Régia, recebe a Serra da Cantareira e aquele riacho que vem do Jardim Paraná. É muita água que vem dali. O Córrego do Onça, ele recebe o Cantagalo, recebe o Jardim Paulistano, ele recebe a Teixeira Leite, ele recebe a Taipa, o Clube da Alvorada. Quando aquela água junta ali, ela transborda, porque no Córrego do Onça, aquela tubulação está prendendo o volume da água. Quando chega ali, muito lixo que é jogado dentro dos riachos, ali ela vai, quando ela chega na tubulação, ela prende a saída da água. Então, foi isso que tem que se construir um piscinão. E outra, eu vou falar do aterramento dos resíduos, que é todo o lixo de São Paulo é aterrado, que é só aqui em São Paulo que tem isso aqui, no Rio de Janeiro, felizmente, porque lá em Tucantin já tem esse aproveitamento de todos os resíduos, até o material de construção é aproveitado, porque o material,
resíduo de construção, ele é usinado, é separado a areia, é separado a resto de ferragem que está ali, e ali aquela areia é vendida, é passado para as obras um preço mais barato. Então não dá tanto lixo jogado no lugar impróprio. Tá bom. Mas é isso aí, gente. Pena que a gente não pode falar mais, mas tem a solução para isso sim. É só usar a cabeça. E muito obrigado. A segunda pessoa que colocou o nome para falar, não dá para... E alguém assinou embaixo. Quem que assinou embaixo que eu percebo? Parece um erro. Ai, gente, eu confesso que depois da apresentação dos 10 milhões, eu fiquei assim, um balde de água gelada, né? Porque, assim, eu quero falar do... Assim, teria várias coisas para falar, mas o tempo é curto, então eu vou me concentrar em uma só. E eu queria pedir a sensibilização, o apoio de todos aqui presentes, né? Moradores, técnicos, que é a questão das enchentes. Eu sou moradora do Jardim Damasceno, eu me chamo Noêmia, e assim, é muito triste, muito angustiante o que a gente vivenciou esse ano, né? E que a gente vem percebendo que só vem piorando cada ano que passa. Então, o projeto que a gente precisa defender para aquela área, que não é para resolver o problema do Damasceno, mas toda a bacia, né, que envolve o Bananal, que vem desde o córrego do Carumbé, do córrego da Onça, para resolver a questão do Damasceno, do Jardim Princesa e do Jardim Paraná. Então, não é um projeto paliativo, porque a gente está cheio de intervenções paliativas que não resolve. E se a gente não se ater, esse ano a gente perdeu coisas. Mas se a gente não tiver uma proposta concreta de intervenção para o escoamento da água, não sei se a questão é piscina ou não, viu? Mas assim, a gente está aqui com técnicos e a gente confia na capacidade técnica dessa cidade para a gente pensar uma solução que contemple de verdade saídas concretas para aquela região. Então, eu espero que o ano que vem eu não esteja aqui defendendo essa mesma questão, tá certo? Então, é isso. E para isso precisa ter dinheiro, verba, 10 milhões... Não dá, nem o orçamento da subprefeitura não contempla. Obrigado, senhora Noêmia. A terceira pessoa que se inscreveu, que assinou aqui, isso aqui é realmente uma assinatura. Vamos para a seguinte, Rosa Vitor. Boa noite. Depois da nossa amiga falar aqui, não tem mais o que falar, porque realmente é a minha fala. Mas como ela falou, quando a gente viu a verba que nós temos para nossa Brasilândia Freguesia, né? Mas a gente não pode perder as esperanças. Nós vivemos, né? Sobre esperança. Um dia vai melhorar, amanhã 2025 vai ser melhor. Mas o que eu queria falar é sobre as enchentes mesmo, porque eu estava falando com a Hilda agora, dia 10 de janeiro de 2024, nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Quase que a gente morre afogada ali no Jardim Princesa. A gente vê a creche ali, água subindo em cima das mesas, por cima do fogão, um absurdo. E assim, só piora. 2024 foi um horror. 2023. 2024 foi pior. Então, assim, é que haja uma solução. A gente sabe que é um projeto caríssimo, difícil, mas não é impossível. Como o seu Quintinho falou, tem que ter saída. Então, eu não tenho nem muito o que falar, porque ela já falou mesmo, né? Nós temos que trabalhar ali aquela bacia. Por quê? Passou o Damasceno, estava difícil. Chega o Princesa, aí você chega no Vista Alegre, está pior. Então, assim, a gente não sabe mais nem o que a gente falar, porque a gente fica tão
traumatizada. Eu falei para ele, eu estou doente desde o dia 10, porque eu não consigo mais ver aquela situação e nada acontecer. Limpa, no outro dia, está aí um pedindo uma coisa, pedindo outra, e não é isso que nós queremos. A gente quer uma solução. E que realmente possa se acontecer alguma coisa. Eu acredito, tenho fé e esperança que ainda vai melhorar. Obrigada. Uma boa noite a todos. Meu nome é Renato Simões. Eu faço parte do Conselho Participativo aqui da Subprefeitura. Algumas coisas que eu gostaria de ponderar, né? Em relação à questão das enchentes, que estão sendo motivo de muita discussão, o Conselho, como grupo, enxergou isso, né? E isso foi, inclusive, o objetivo dos 6 milhões que foram destinados pelo prefeito Ricardo Nunes. Mas, particularmente, eu fui coordenador do Conselho durante um ano, o Lulinha está aqui também para nos representar. O que nós percebemos é que a situação da enchente ela passa e transcende muito além da verba. Dinheiro a Prefeitura tem, sem dúvida. O prefeito Ricardo Nunes, inclusive, diretamente a mim falou isso. Nós sabemos que a situação do assoreamento das áreas, principalmente periféricas, trouxe um acúmulo maior de água para a região de escoamento, né? Nós temos visto, depois de 20 anos, alagamentos na região dos piscinões, que não aconteciam, e a gente sabe que as soluções elas são diversas. Muitos são os problemas, e a participação ela tem que ser de todos, né? Infelizmente, as residências elas evoluíram, né? Principalmente depois das soluções que foram tomadas lá atrás, e a gente tem que estar sempre tomando novas soluções, né? E por isso que eu venho aqui para convidar. Eu fiquei feliz na hora que eu vi que estava cheio o auditório, né? Mas isso não acontece no Conselho Participativo. As nossas reuniões elas são esvaziadas, muitas vezes só com a presença dos conselheiros, e isso é muito ruim, né? Porque se nós vimos aqui hoje para trazer propostas, mas não estamos vindo no Conselho para cobrar essas propostas e participar do debate, a gente não pode reclamar das soluções que vão vir depois, né? É muito fácil vir um dia e abandonar esses assuntos posteriores. Eu convido a todos que venham nas nossas próximas reuniões. Nós nos reunimos todas as terças-feiras do mês, aqui nesse auditório, e a participação de vocês é muito importante, não só para a escolha das propostas que vão ser debatidas, mas também para que a gente possa ouvir aqueles que estão nos locais, né? Muitas vezes a gente, mesmo sendo representante de uma região, nós não temos conhecimento de tudo aquilo que acontece. Então, é importante e determinante que vocês venham e participem do Conselho. E eu gostaria de, como munícipe, morador do Morro Grande, dizer que o Morro Grande está para receber um parque, mas ele está muito sob risco, né? Não só com as invasões que têm acontecido, como com a apropriação indevida de movimentos que se acham donos do parque. O parque é de todos. O parque é da população. E não só da população do Morro Grande, nem da população que fez parte dos movimentos. Ela é de todos nós. A freguesia do Brasilândia é dona do parque. Então, convido a todos que participem dos debates. No dia 27, a comissão organizadora do movimento, por favor, é bem importante, a comissão organizadora do movimento do parque fará um debate, e é necessário que outras pessoas estejam presentes lá no local. Senão os mesmos que acham que são donos do parque estarão lá e vão, junto à Secretaria de Meio Ambiente, ditar os caminhos que o parque vai tomar. E o parque não é só de meia dúzia de pessoas, o parque é de todos nós, né? Sejam aqueles que querem chegar agora e sentar na janelinha, ou seja aqueles que estão há 20 anos no movimento, eles não têm o direito de determinar aquilo que é benefício para todos nós. Então, eu convido a todos. O Instagram do movimento, como é que é, Cícero? Parque Morro Grande. Lá tem, inclusive, o local e data do movimento.
estejam presentes para debater o futuro do parque. E as apropriações indevidas de terra são muito importantes, foi falado pelo Eliel agora, estão havendo invasões e nós temos que participar para evitar. Senão vai ser outra Capadócia. Boa noite a todos. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Thiago, eu sou morador do Vista Alegre, daqui da Brasilândia. Eu gostaria de seguir a fala dos meus colegas que vieram antes sobre a questão das enchentes, porque eu moro na frente de um córrego, então eu acho que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar também sobre esse assunto. E eu acho que é muito importante que a discussão sobre as enchentes ela seja feita pela população e seja feita de uma forma séria, porque a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que foi investido, só que esse investimento, por exemplo, resultou em coisa que há 20 anos não acontecia mais. Então, como que está sendo esse investimento? E eu não estou levantando suspeita nenhuma, mas talvez o investimento que está sendo feito está sendo errado. Então, é importante que reveja essas coisas e reveja principalmente qual que é a proposta. Recentemente teve lá na Fábrica de Cultura da Brasilândia um seminário com uma proposta boa para a questão das enchentes e que pode ser executada. Então, eu acho que o importante, antes de tudo, é entender o que acontece, o que realmente está acontecendo, por que essas enchentes voltaram a acontecer, parar com essa conversa de que mas essa conversa que ameniza às vezes o lado do prefeito. Mas está tendo enchente porque a população joga lixo no rio. Também não é isso daí. Porque às vezes não é a pessoa que mora na frente do rio, ela não vai jogar lixo para o lixo voltar para a casa dela. Então é importante que se faça isso. Eu gostei que muita gente veio com proposta sobre isso, porque eu acho que é realmente o principal problema que existe no nosso território ainda. E que eu acho que é a coisa que precisa resolver, porque primeiro a gente precisa cuidar da rua, porque quem não mora em região da enchente passa por isso quando está voltando para casa, passa por todos às vezes é o vizinho, às vezes é tudo, e aí resulta em um monte de problema que vai para assistência social, saúde, educação, cultura. Então é muito importante que a questão da enchente seja pensada, seja discutida junto com a população e, principalmente, seja feita essas propostas de uma forma séria, não soluções rápidas, como a Noêmia falou, mas sim uma coisa que seja concreta e seja para resolver mesmo o problema. É isso, obrigado a todos. Boa noite a todas e todos. Só queria salientar sempre uma coisa, né? É uma pena que nós somos aqui no bairro, na Brasilândia, Freguesia do Ó, quase 400 mil pessoas, né? E o número de pessoas que participam aqui é 0,0000, não sei qual é a dízima lá atrás. Então isso é muito ruim, porque o debate aqui é muito bom, muito interessante, né? Boas propostas aparecem e pouquíssimas pessoas se apropriam dela, pouquíssimas pessoas participam do debate, né? Acho que isso é uma questão que talvez o Eliel aí, que é o comandante aí, debruçar um pouco em cima disso aí também para ver como é que muda essa realidade, né? Eu sei que é uma tarefa enorme. Quero parabenizar o Eliel porque ele está sempre presente em todas as atividades aí, mas realmente o retorno ele ainda está aquém. Eu acho que tem duas propostas que eu acho que são importantes e queria até falar aqui para os representantes da gestão, que são marcos aqui, gente. Nós temos que ter o parque Morro Grande, nós temos que ter o parque aqui. E se essa gestão não der um passo na frente para fazer com que esse parque se concretize no nosso território, mais uma vez, a gente vai perder essa oportunidade. Sabe? Então, eu acho que é uma gestão muito mais política do que financeira também. Porque o parque tem que acontecer. Entendeu? E a outra, gente,
já passou da hora de resolver o problema de enchente no Cabo Sul de Baixo. Já passou da hora. Ali é um sofrimento todo ano. Parece que a gente vê a mesma coisa acontecer todo ano. E uma senhora veio aqui e falou que está piorando. Realmente, está piorando. O ano passado, sabe, esse ano foi pior do que o ano passado. Então, eu sei que meu tempo já está encerrando, então eu queria deixar aqui registrado. Acho que a gente tem que também falar para a gestão. Tem que dar um passo à frente. Tem que dar uma resposta objetiva. Objetiva. Entendeu? E queria finalizar com uma questão. A dengue está crescendo no nosso território. Qual é a resposta efetiva que o poder público está tendo com ela? Obrigado. Boa noite, pessoal. Queria me concentrar em algumas questões rápidas. A primeira é que eu estou muito feliz em ver que o tema das enchentes do Cabo Sul Baixo ganhou o território. Não é mais um assunto de quem mora na beira do córrego, ou próximo do córrego, ou no Elisa Maria, ou no Damasceno, ou no Olivar. É um tema da cidade de São Paulo, especialmente da nossa região. Sem dúvida, é o tema mais importante para a Brasilândia, porque é o que mais traz transtorno e destruição. Pena que a gestão, de forma equivocada, começa o maior investimento pelo local que leva carro e não pelo local que leva fogão. Porque nós temos na parte de baixo as casas sendo levadas fogão, geladeira e comida. A Manuel Bolivar leva os carros. Não que seja menos importante, mas é evidente que, do jeito que foi feito esse esforço para a Manuel Bolivar, é uma obrigação do poder público dar uma resposta para a parte de baixo do córrego. A segunda questão, que eu também vejo que ganhou o território, é a questão do parque. Também gostei muito da fala do rapaz que me antecedeu, não marquei o nome dele, onde ele define de forma muito precisa. O parque não é do Morro Grande, não é de um grupo de pessoas. É a última oportunidade da freguesia do Oi Brasilândia ter um parque público. Se nós perdermos essa oportunidade, não terá mais, porque não existe nenhum outro espaço verde. Portanto, é uma obrigação nossa, enquanto cidadão, fazer a nossa parte e exigir que o poder público faça a parte deles. E queria finalizar aqui com algumas observações sobre a gestão. A primeira é sobre a questão dos buracos na rua. É impressionante um contraste. Quando a gente chega a um certo ponto da cidade, asfalto em todas as avenidas, um tapete. Quando você chega da Parapuã para lá, Parapuã e as avenidas, feito o recapeamento, e as ruas transversais, um caos. Buraqueira para tudo quanto é lado, na freguesia um padrão, no fundo outro. E, por último, a deficiência de gestão orçamentária da prefeitura, gente. Não consegue executar orçamento. Eu tenho Praça Carlos Casado, 3 anos com o dinheiro parado na prefeitura. Agora está executando a obra, depois de 3 anos. Praça Marielle Franco, 500 mil parado há 1 ano. Em mês de janeiro, o recurso, recebi uma informação que o recurso e o projeto veio para a subprefeitura. Veio, voltou, 4 meses, depois de 8, e não consegue executar nem quando vem o recurso das emendas. É só isso. Obrigada. Boa noite. Eu queria começar falando sobre um tema que, por mais que hoje não faça parte da discussão, por conta de que é um orçamento para a nossa região, mas que vai impactar bastante a nossa região, que é o problema da Sabesp.
O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal de São Paulo. Eu fui lá hoje, teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Um vereador pediu vista do processo, então parou, mas ia ser votado hoje. E eu estou bastante preocupada que a população de São Paulo vai ter que lidar com a água privatizada, porque a experiência que nós temos em relação à Enel está aí para a gente ver o que vai acontecer. E aí me preocupa muito a questão da saúde da nossa população. O Jabes falou aqui, nós temos cerca de 400 mil pessoas na região, grande parte de baixa renda nos fundões da Brasilândia, onde a água é uma coisa fundamental para que essas pessoas continuem vivas e com saúde. Vai impactar muito na saúde do nosso bairro. Então, eu queria aproveitar para fazer um apelo ao prefeito que retire o PL da Câmara Municipal que permite que a nossa água seja privatizada. Depois, sobre essa questão da nossa região, eu queria endossar essa questão das enchentes. Algumas pessoas vieram e falaram que piorou. Gente, tudo sempre pode piorar, mas sempre foi ruim, muito ruim. A gente, quando eu era do Conselho Participativo, sei lá quantos anos atrás, a gente andava com um monte de papel, assim, com um projeto para resolver o problema da enchente lá. E até hoje só piora, é evidente que só vai piorar, né? Sempre tem como piorar. Então, eu acho que esse menino, como é seu nome? Renato Simões, diz que o prefeito falou que tem dinheiro. Dinheiro tem. Pelo amor de Deus, então por que não usa o dinheiro para impedir o sofrimento que essas pessoas estão passando na Brasilândia? Eu não moro em área de enchente, mas é evidente que eu me preocupo com isso, né? Então, eu acho que já que tem dinheiro, vamos usar o dinheiro para melhorar a vida do povo, que é resolver o problema da enchente. E eu não sou daquelas que acham que tem que ter um monte de solução. Cara, põe dinheiro, pôs dinheiro, resolve. Desculpa, sinto muito, sempre foi assim. Agora, se quiser gastar pouquinho, não vai resolver mesmo. Vai ter que ter muito dinheiro e resolver. Eu acho que essa é a principal questão. E para não dizer que não falei das flores, estamos aguardando uma OBS no Jardim Damasceno há muitos anos. Eu não sei quando a gente vai conseguir, mas vou reafirmar aqui, por favor, uma OBS no Jardim Damasceno. Hilda. Boa noite a todos. Realmente, o que vocês disseram aí é uma grande verdade. É uma vergonha a gente ter uma região com quase 500 mil habitantes de Brasilândia e Freguesia e a gente ter esse pouquinho de pessoas interessadas no que contém, nas nossas necessidades da nossa região. Mas por que isso? Existe um porquê. Porque as pessoas não acreditam mais no poder público. As pessoas não acreditam mais nas propostas que fazem. Quantos anos, quantas essas propostas desse córrego já foi feita há quanto tempo, gente? Então, as pessoas vão desanimando. As pessoas vão dizer, não adianta eu ir lá, vou perder meu tempo. Então, as pessoas já estão, sabe, elas estão desacreditadas do que pode fazer, do que é possível fazer com o nosso dinheiro. E o dinheiro é nosso, gente. O dinheiro é dos nossos impostos. Se tem dinheiro, o dinheiro não é do prefeito, não. O dinheiro é dos impostos. O dinheiro está aí para ser gasto com as necessidades dos bairros, das populações, dos territórios. E eu quero fazer minhas palavras da... Esqueci teu nome. Lili. Gente, pelo amor de Deus, eu fui numa audiência sobre a privatização da Sabesp, lá na Câmara Municipal, tem 3 meses atrás. E nós vamos deixar isso acontecer. Nós vamos deixar a Sabesp ser privatizada. Sabe, eu fui lá e eu vi assim, uma gana
muito grande contra quem estava lá. O plenário estava cheio. Foi um vereador que fez essa plenária, chamou essa plenária, nem lembro o nome dele. Eu achei interessante, estava uma chuva torrencial no dia que eu fui, foi à noite. Tinha muita gente mesmo contra. Mas parece que esse governo, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Não diz que o poder irmana do povo na Constituição não diz isso? Cadê o poder que está irmanizando do povo, da fala do povo? Cadê esse poder? Cadê? Me mostra. Onde está? O governador está fazendo o que ele quer. Nós não temos voz. Não temos voz. Nós elegemos lá os nossos vereadores, os nossos deputados, eles estão tudo rezando na cartilha. Porque eles não se posicionam para valer. 1 ou 2 se posiciona, 3, 4, mas são 55. São 55 vereadores na Câmara Municipal, 3 está contra. Entendeu? 3 chamam audiência pública. E esse cara vai privatizar a Sabesp. E nós vamos aí sofrer. Hoje nós não estamos valorizando a água porque temos. Hoje nós podemos brigar com o governo quando acontecem as coisas, falta d'água, falta disso, falta daquilo. E depois nós vamos brigar com quem? Já foi provado por A mais B mais C mais D que essa privatização em outras regiões da cidade não deu certo. Com essa mesma empresa que quer pegar a Sabesp. Não deu certo. A população está pedindo, pelo amor de Deus, retornar para o poder público de novo, porque não deu certo. E nós vamos deixar, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ficar de braço cruzado. O cara faz uma... Eu fui lá, não tinha ninguém da Brasilândia nessa audiência. Não tinha ninguém, só tinha eu. Porque eu conheço a maioria do pessoal da Brasilândia. Gente, nós vamos deixar esse cara privatizar a Sabesp. Nem que for para quebrar essa merda desse Estado. Mas nós não podemos deixar, gente. Vamos lutar contra isso, pelo amor de Deus. Por enquanto é isso. Obrigado. Boa noite a todos. O pessoal me chama de Lulinha, mas não é o José Luiz que está lá. Faço parte do Conselho Participativo. E, por que pareça, eu sou o único remanescente da gestão do Haddad. E a nossa querida Lili era a nossa coordenadora. E por que pareça, Renato, parabéns, só tem você do Conselho atual aqui nesse momento. Compensação, nós temos o Daniel, o Abdias, o Rosivaldo, a Lili, tem mais alguém que eu esqueci? Aí, desde a primeira gestão, e hoje, até hoje, nós temos um grupo de WhatsApp, que ele é muito relevante na questão de trocar ideia, discutir os problemas da região. Certo, Daniel? Mas o que eu queria falar é o seguinte, meus amigos, na questão dos equipamentos nossos. Hoje, nós temos o Rosas de Ouro, todo mundo fala que é Brasilândia, está na freguesia. CCJ, está onde? Cachoeirinha, fala que é da Brasilândia. Fábrica de Cultura, não é verdade? E a nossa subprefeitura, está onde? Está na Cachoeirinha, tá certo? Então, isso é muito triste. Por quê? O que eu tenho a falar é das 3 propostas que nós fizemos. Uma já perdemos, que nós gostaríamos, desde a nossa primeira gestão, que era o Centro Olímpico para a nossa região, para a Brasilândia. Certo? Não vai ser possível com 10 milhões. Aliás, nós temos 6 milhões aí para chegar a um acordo, e está nós com uma dificuldade, vai ser discutido ainda segunda-feira, né, dentro do Conselho, aonde vai colocar esses 6 milhões. Conforme o amigo falou, os 6 milhões de 2023 está parado. Tá certo? Aí nós temos também
na questão do ecoponto, que eu venho batendo, venho brigando aqui dentro do Conselho, tanto o Eliel como o Haroldo, não aguenta mais falar, me ouvir tanto falar de ecoponto. Por que a Brasilândia não tem um ecoponto? Com exceção, se não me falha a memória, um que é para receber só pneus. Cadê o nosso ecoponto? Recentemente, né, fizemos uma atividade entre o Instituto Rosas do Vento, a Associação Atlética Huracan, a Subprefeitura e o programa Água Legal, tá certo? Dentro da comunidade de Anicaraí. Está o meu amigo Eliel, o Bruno. Obrigado por ter nos ajudado naquele dia, porque nós perdemos na quantidade. Eu acho que mais de 3 toneladas de lixo saiu ali. Jogado em frente ao colégio do Milton Campos. Vocês não sabem o problema que eu tive lá. O que eu ouvi lá. Veja bem, um dia de ação. Não é verdade, Eliel? Você tem um dia de ação. Então, eu bato em cima desses 10 milhões que estão aí para um ecoponto na Brasilândia. Não tem, gente. Ah, mas não tem lugar. Mas tem verba que pode comprar. Nós temos aí, que a minha amiga falou, que temos dinheiro. Só o seguinte, eu vou encerrar. Nós temos que a prefeitura tem dinheiro. Puxa vida, é essencial, principalmente para o meio ambiente. Ou não. Entendeu? Eu tinha mais que falar de acessibilidade dentro das comunidades, que precisa de rampas para as pessoas que são deficientes, etc. Mas, basicamente, é isso. Tá bom? Obrigado aí, todos aí. Senhores, boa noite. A minha fala é bem rápida, tá? Eu concordo plenamente com o maior problema hoje aqui, as enchentes. Conte comigo aí no voto, tá? No ano passado, a gente fez diversas indicações aí para o orçamento. A nossa, foi em primeira colocada, mas ela ficou com uma quantidade significante de votos. Se você for olhar nas outras subprefeituras, você vai perceber que teve maior quantidade de votos, né? A minha, acredito que fez com 30 votos. Então, o que a senhora falou, com a quantidade de pessoas que tem aqui na Brasilândia, só esses votos, é muito pouco. A minha proposta aí para o orçamento é a criação de um hospital veterinário na região. Isso é por uma experiência que eu tive até recentemente. Cachorrinha, né, que a gente tem em casa, passou mal, eu gastei mais de quase R$500 num veterinário 24 horas, e aqui na região da Brasilândia tem gente que não tem condições de fazer isso. Então, acredito que, mesmo tendo um hospital veterinário aqui na Casa Verde, excelente, atende, mas ele não consegue comportar todas as pessoas aqui da região, né? A subprefeitura da Freguesia Brasilândia é grande, ela se estende até o Morro Grande, vai até próximo de Taipas, e as pessoas, para se deslocar para esses locais aí, não fica inviável. Tá? Essa é a minha proposta. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Santo. Estou representando e trabalho com a vereadora Santos Santana. A gente tem aqui algumas propostas aqui faladas, a gente também defende dentro dos nossos grupos, aqui a gente formou o UBS Jardim Damasceno, o Hospital Veterinário e diversas outras. Eu queria falar duas coisas em relação à participação e o que é audiência pública. Primeiro, se a gente entra no site, e aí eu entendo a Secretaria de Fazenda, porque lá trabalhei por 40 anos, é uma questão muito técnica. Falta a Secretaria, e a Secretaria não é o governo, são posturas e atitudes diferentes. Um tem que ser técnico mesmo, mas falta a Secretaria ter o olhar da angústia, da aflição da população territorial. Se você pegar o site fala no orçamento geral. Ele não fala no orçamento de 10 milhões. Pega o decreto, ele fala do orçamento geral com a participação do Conselho Participativo. Então, não dá para a gente, de fato, falar
num orçamento desse de 10 milhões para cada subprefeitura. Isso é uma questão de conselho participativo, mas eu queria aqui ter discutido, e aqui foi falado muito, inclusive pelo senhor agora no final, em relação a 10 milhões, se eu vai consumir os 10 milhões, a gente vai dançar. É só ganhar a votação. A gente dança, se eu tiver a possibilidade, tomara que tenha, de buscar isso junto à população. A questão da participação, a culpa é nossa, não é do governo. Que foi dito, culpa é nossa. Eu atendi, na segunda-feira, 4 pessoas que são contra a extensão do Morro Grande, do parque. Não participaram de nenhuma audiência pública. Como quem foi favorável também não participou, porque eu participei de todas no zoneamento. Não vi ninguém falar em Morro Grande, não vi ninguém participar do zoneamento para falar da participação, de fato, de que é uma construção coletiva. E construção coletiva se faz em audiência pública. Não vi isso. E chamei os 4 caras, as 4 pessoas, para vir aqui hoje para falar que são contra a extensão. Porque é um direito dele falar contra. Apesar de o fórum que ele devia ter participado, era o fórum lá atrás. A culpa é nossa. Eu não convenci os 4. Não está nenhum aqui. Como a gente não convence a vir, quando aqui falam que falta participação. Tem 400 mil, a culpa é nossa, não é papel do governo mobilizar a população. Não é papel, o papel é da liderança. Eu não estou vendo as lideranças aqui ter trazido gente. Para terminar, no Orçamento Cidadão de Santana, a gente foi a segunda proposta mais votada das 5, dentro do Orçamento Geral. Vou terminar. Dentro do Orçamento Geral. Não foi passado pela viabilidade. Nós fizemos uma mobilização e nós revertemos. O secretário Marcos Monteiro esteve na região em Santana, no dia 19, junto com a vereadora Santana, e nós revertemos. Porque houve participação popular, porque nós conseguimos mobilizar. Então, falta as chamadas lideranças, inclusive na questão do Sabesp, não participam, porque faltam, nós convencemos a população a participar. Ou a gente não é liderança de nada. A gente tem que pegar o chapéu, ficar em casa e acabou o papo. Porque se a gente não consegue mobilizar os nossos amigos, nós vamos mobilizar quem? Não vamos mobilizar ninguém. Então nós temos que parar com esse papo. E aí o Renato fala uma coisa correta. O parque não é meu, o parque é nosso. Então é nosso, inclusive, de quem é contra a extensão. Mas não veio fazer o debate. Não veio fazer o debate, dançou. É isso que funciona, é assim que funciona a audiência pública. Gente, vamos retornar aqui para a audiência. A subprefeitura agora vai fazer uma fala de resposta às intervenções. A parte aqui da Fazenda e também de governo aberto já foi encerrada, né? E, enfim, já é a minha despedida aqui dessa audiência. Queria só lembrar que se alguém tiver com ficha de proposta ainda em mãos, nos entregar para não esquecer. Eventualmente tiver alguma caneta da Fazenda aí perdida, puderem nos devolver, nós temos que... a gente tem que dar bom exemplo da gestão do orçamento, né? Temos que, audiência até o final do mês, precisamos... Bom, eu vou passar aqui a palavra para a subprefeitura. Obrigado a todos. Boa noite. Bom, boa noite. Eu vou responder algumas coisas que a gente tem conhecimento, que eu tenho conhecimento para responder. A questão de enchentes, que foi muito recorrente. A gente entende o problema, a gente entende a necessidade. O CPM destinou os 6 milhões para aquela área do Wi-Fi, como ele havia dito.
o subprefeito está dialogando com a CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura, para ela tentar fazer a extensão inteira daquele córrego. O seu Quintino comentou da questão do piscinão sendo um Jardim Princesa. O caderno de drenagens da Prefeitura de São Paulo, ele defende o piscinão ele estar ali onde está mais ou menos a Vila Nova União. Aquele terreno é de CDHU do Estado. Em relação aos 100 milhões, foi falado com o prefeito quando da proposta, e ele falou que entraria com a diferença, e essa diferença que está sendo discutida agora, mas já tem um ok do prefeito para que seja feita a obra toda. É só o trâmite, porque foi falado que os 6 milhões está parado, na verdade ele não está parado, ele está empenhado para uma obra que vai despender muito mais do que 6 milhões, que o prefeito entendeu da necessidade, abraçou a ideia e era o trâmite necessário para que ela seja feita completa. Porque os 6 milhões, ele comeria, boa parte do projeto comeria esse recurso, da complexidade que é. Aí, 38 milhões, cerca de 38 milhões. Eu conversei com o prefeito no Oswaldo Brandão, falei que tem uma diferencinha. Ele falou de quanto? Eu falei, de 6 milhões para 38. Ele falou, é bem pequeno. Mas a prefeitura vai bancar porque é uma necessidade para a região. Então, os 6 milhões não está parado, ele só está esperando um aporte de 32 milhões. Que vem por CIURB, para suplementar. Observação. O que todo mundo defendeu aqui é a execução completa da bacia Cabuçu de Baixo, que não é 30 milhões, não é 50 e nem é 100 milhões, é muito mais. Só para a gente não ficar aqui brincando de faz de conta. Estamos falando aqui de pelo menos 500 milhões. Sim, mas ali, o que acontece? A gente está sofrendo uma... Você tem essa questão do que a gente vai fazer, está prevista essa intervenção ali que já ajuda. A subprefeitura dobrou a capacidade de remoção de dejetos do piscinão do Bananal de 2.000 toneladas para 4.000, que já ajuda a tentar conter essa água. Existe esse outro projeto na parte onde está ali ao lado da Cantídio Sampaio, que é onde está... Existe um projeto só, que se chama Projeto da Bacia Baixo. Sim, mas ele é feito em bloco. A Secretaria de Obras e que precisa ser executado e não fatiado. Ou seja, não é ficar pegando um pedacinho aqui e um pedacinho ali. É um projeto oficial da Secretaria de Obras. Ou seja, o que a Prefeitura e a Subprefeitura está tentando fazer é fazer pequenas intervenções em pontos específicos. O que todo mundo aqui está defendendo é a execução do projeto conforme está na Secretaria, que é o projeto oficial. Que o subprefeito esteve na apresentação há 15 dias atrás. Eu estou falando que a gente tem para ser realizado, é isso. A questão do piscinão, repito, vou voltar para isso. É um terreno de CDHU que precisa ser passado para a Prefeitura de São Paulo. Comentaram, acho que da dengue, não lembro quem foi aqui, mas eu anotei da dengue. A Prefeitura aumentou o número de drones para ajudar na pulverização, no combate à dengue, aumentou o número de carros também para fazer a pulverização, e hoje foi lançado o pote de combate à dengue, que é para chamar a população mesmo, que esteja em alta vulnerabilidade, desempregada, enfim, que é pela SMDET, a ajudar no combate à dengue. E da questão do Lulinha, que ele falou do ecopontos, a grande questão que a gente tem na Brasilândia é a falta de terrenos para a instalação do ecopontos. Então, tanto que se vocês tiverem terrenos para indicar, a gente vai lá, leva a Selimp e faz o projeto. A gente estudou uma época a fazer ali onde era a antiga a polícia, ali na Cantídio Sampaio, ao lado do CEI ali, mas o grande problema ali era o espaço, o tamanho que a gente tinha para fazer o ecoponto, e também os ecopontos eles demandam ter uma certa distância de córrego, não tá, acho que é próximo de escolas, enfim. É isso que impede muito ter o ecoponto. Então, se tiverem locais que sejam terrenos públicos... Desculpa, mas essa não é a função que está comprando terreno? Não, eu não estou falando que vocês precisam...
Caso tenham, caso saibam de locais, ajudem a gente a achar. É uma ajuda. É uma ajuda. A gente buscou, a gente busca, mas... É isso que compete, que eu tenho de resposta para dar, é isso. A ação joga lixo, gente, é um absurdo, porque o poder público tem que ter capacidade de coletar o lixo de forma que a população não precise jogar o lixo no lixo. Eu acho que essas coisas invertem. Eu entendo você, mas o poder público, ele precisa tomar posse enquanto poder público. Coleta de lixo e coleta de lixo. Lixo é uma coisa. Dinheiro, uma coisa. Tem coisa ele faz o serviço, só que ele não consegue chegar. Mas precisa chegar. Na minha rua chega, por que não pode chegar na rua do cara que mora? A preguiça tem que você comportar. Pessoal, por favor, atenção, por favor. Gente, o Renato, Lili, por favor, pelo que foi proposto, peço desculpa. Não, imagina, peço desculpa para vocês, mas pelo que foi proposto era a gente fazer essa dinâmica e no encerrar das falas que foram colocadas, a gente trazer uma resposta dentro do nosso entendimento, dentro da capacidade técnica de cada um dos nossos técnicos que estão aqui no momento. Então, tem algumas questões que ela ultrapassa até o nosso conhecimento e ultrapassa a nossa capacidade de responder para vocês. Então, o que, porventura, a gente não consiga responder aqui para vocês nesse momento, a gente pede desculpa a todos, mas que vai ser encaminhado para as áreas técnicas da nossa prefeitura, que no momento oportuno a gente vai estar retornando para vocês as informações. Eu acho que, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, parabenizar esse grupo que veio aqui, né, pessoas que estão comprometidas aí com a região, e deixar um abraço aqui do nosso subprefeito, que está de férias, né, mas gostaria de estar aqui presente. Parabenizar o governo do Ricardo Nunes, que é um governo participativo, que deu essa oportunidade daqui da população poder estar trazendo suas propostas. E não sei se o pessoal da secretaria tem mais alguma coisa para colocar, senão, muito obrigado a todos e boa noite.